momento de oração e de asepsia, amparados por seus mentores, labor a sombra do amor de Maria, UTI a meia luz, dirigente com seus médios sintonizados, fraternidade com Jesus, ambiente pronto, hospital preparado, esclarecedores de impasse em seus medianeiros, dispersivos, concentradores longitudinais, e sob as bênçãos do Senhor rendamos glória ao Pai eterno. Não há alegria maior para o céu que esvaziar o inferno. E sob as bênçãos do Senhor rendamos glória ao Pai eterno. Não há alegria maior para o céu que esvaziar o inferno. Hoje o Senhor mandou iluminar as trevas, lágrimas secarão. Hoje um umbral de aflições irá se abrir, muitos aqui chegarão. Hoje o Senhor vai resgatar da iniquidade quem busca renovação, vai libertar da dor, da teia da maldade, muitos de nossos irmãos. Alturas, paz na terra, boa vontade aos homens, para sempre que assim seja. Teu é o reino, todo poder e amor, a majestade e a glória, para sempre que assim seja, que assim seja. Lágrimas secarão. Hoje um umbral de aflições irá se abrir, muitos se levantarão. Hoje o Senhor vai resgatar da iniquidade quem busca renovação, vai libertar da dor, da teia da maldade, muitos de nossos irmãos. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade aos homens, para sempre que assim seja. Teu é o reino, todo poder, a majestade e a glória, para sempre que assim seja, que assim seja.
Quando o céu se abriu e o mar trocou de cor, naquele setembro em que o rio há muito foi, o vento que espalhou as ondas pelo arpoador, o mesmo que embalou na luz o que chegou. O vento que espalhou as ondas pelo arpoador, o mesmo que embalou na luz o que chegou. Tanto que provar, vencer enquanto ainda há botão, pronto a superar o horizonte vem à mão. Da vila que abraçou, o amor não vê fronteiras, cidade transformou inquieto coração. Da vila que abraçou, o amor não vê fronteiras, cidade transformou inquieto coração. Tempo pra mudar, um princípio a converter, se dedicar, crescer. Lágrima secou e sorrisos fez brilhar, alquimista do amor, pois só Cairbar. Muito que contar de quem jamais quis distinção, o que partilhar como herança a nova geração. Apóstolo do bem, que o céu carimbou a certidão, mestre na vida e além, patrimônio de Matão. Apóstolo do bem, que o céu carimbou a certidão, mestre na vida e além, patrimônio de Matão. Confia sempre. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha,
Esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia. Queridos amigos e amigas, muito boa noite. É com muita alegria no coração que damos início ao programa Espiritismo e Vida nesta quinta-feira, dia 12 de outubro de 2023, no nosso tradicional webinário Espírita das Quintas-feiras. Hoje é a última live deste trabalho que realizamos durante o mês de setembro e agora nas duas primeiras quintas-feiras de outubro, fazendo uma homenagem especial ao nosso querido Cairbar de Souza Schutel, pela data do seu nascimento, em 28 de setembro de 22 de setembro de 1868. Lembrando a todos que esta comemoração é pelo terceiro mês espírita virtual aqui do programa Espiritismo e Vida. Quero lembrar a todos que hoje nós estamos fazendo a transmissão em parceria com o Centro Espírita Joana de Ângeles e a Associação Espírita Sementes da Boa Nova, ambos aqui da cidade de Ubatuba, no litoral norte de São Paulo, e fazendo a nossa transmissão também pelas ondas do rádio, da Web Rádio Espiritismo e Vida. E depois de muita chuva e muita ventania, nós vamos aí receber os nossos dois convidados, o Carlos Gomes, que é de Itajubá, Minas Gerais, e o nosso querido companheiro, que eu vou ter o prazer de conhecê-lo, o Carlos Bertozzi, que é da cidade de Ouro Fino, Minas Gerais. Aos dois, o meu boa noite, uma profunda gratidão pelo carinho de vocês, de estarem conosco, e esse espírito maravilhoso de Nossa Senhora Aparecida nos permitiu, juntamente com os benfeitores amigos, que a chuva passasse e a gente pudesse estar aqui juntos na noite de hoje. Sejam bem-vindos. Muito obrigado, Davi. Boa noite, Carlos. Boa noite a todos que nos honram com a sua presença. É sempre uma alegria estar no seu programa, né? Estarmos juntos e falar do que mais gostamos, que é Espiritismo. Boa noite a todos. Compartilhas o pensamento do meu xará Carlos. Uma alegria estar aqui. Obrigado. Então, nós vamos a nossa abertura oficial, lembrando que os nossos dois companheiros hoje, uma coisa excepcional, é a primeira vez que nós fazemos aí um trabalho de dupla, e eles vão abordar o tema Uma Noite com Cairbar Schutel. Então, nós vamos à abertura oficial, a nossa prece, a apresentação dos dois,
e aí, é claro, deixar o tempo disponível para que eles possam apresentar o seu trabalho. Amado Jesus, é com muita alegria no coração que mais uma vez nos reunimos para falar do teu Evangelho e dos postulados da doutrina espírita. Só temos a te agradecer, como a todos os benfeitores amigos que nos amparam e nos assistem. Agradecer com muito carinho aos nossos 2 convidados, que com muita bondade aceitaram o nosso convite, e agradecer em especial a Cairbar de Souza Schutel e a André Luiz, que são os mentores e os patronos espirituais do programa Espiritismo e Vida e da Web Rádio Espiritismo e Vida. Se conosco, Senhor, na noite de hoje e em toda a nossa caminhada, hoje e sempre, que assim seja. Então, o nosso querido Carlos Gomes já é conhecido, de todos nós, é trabalhador do Núcleo Espírita Fraternidade e Amor de Itajubá, Minas Gerais, e atualmente preside o 23º Conselho Regional Espírita de Minas Gerais, que é ligado à União Espírita Mineira. E a primeira vez que recebemos com carinho o nosso companheiro Carlos Alberto Milani Bertozzi, é da cidade de Ouro Fino, Minas Gerais, e é trabalhador da Casa Espírita Cairbar Schutel, lá mesmo de Ouro Fino. Então, já disse, né? Sejam bem-vindos, boa noite, muito obrigado, e eu vou agora para o meu cantinho, e a palavra é toda de vocês. Bom trabalho. Muito obrigado, Davi. Mais uma vez, boa noite, agradecendo pelo convite. Boa noite, minha irmã, meu irmão de ideal. Boa noite, meu amigo, vice-presidente, companheiro de trabalho e homônimo, Carlos Alberto. Boa noite. Então, hoje nós vamos conversar sobre esse espírito, que até me emociona quando falo dele, porque quando conheci a sua história pela primeira vez, eu fiquei envergonhado, já comentei com o Davi da outra vez, de tanto que ele fez, né, e tanto que ainda temos por fazer, né? Então, a falar desses espíritos que nós chamamos de espírito missionário é para aprendermos com eles, né? Então, vai aqui a nossa homenagem ao aniversariante do mês passado, mas falamos sempre não como uma idolatria ou como, né, um seguidor de um homem, mas porque eles merecem e precisam ser falados, homenageados, e a sua história precisa ser lembrada, né? Porque o que faz deles missionários? Porque todos nós somos, de alguma forma, missionários, porque temos tarefas a desenvolver, né, Carlos? Mas esses têm uma tarefa maior, né, abrangendo mais pessoas, e com isso há um destaque maior, e precisamos aprender com eles, né? Concorda, Carlos? Concordo. E uma coisa que é importante na vida do Cairbar e de outros missionários, eles mostram muita renúncia. Então, especialmente de posses, por exemplo, o Cairbar até doar um par de sapatos que ele tinha acabado de comprar, ele doou para quem precisava deles mais do que ele próprio. A renúncia, então, era importante. Ele doava medicamentos, tratamentos, comida, e, além da renúncia, a abnegação e o devotamento pela doutrina espírita. Então, essas 3 características pontuam um missionário como o Cairbar. Então, isso é desse comportamento que nós vamos, né, relembrar, né? Já foi falado aqui por outros colegas, trazendo, mas é sempre bom, para quem não conhece, conhecer a história, e para quem já conhece, reforçar, né? Então, precisamos prestar atenção, e eu gosto muito de ler biografias, para ver
como é que eles caminham pela vida. É tão diferente de nós que a gente não consiga fazer o que eles fizeram, né? Então, vamos caminhar com ele desde o seu nascimento e pontuando algumas situações que possamos aprender com ele. O primeiro item que eu destaco é o próprio nome dele, que não é um nome comum, né, Carlos? Caibara. Eu nunca conheci ninguém com esse nome. Não sei você aí na cidade de Ouro Fino, por causa do centro, se tem mais Caibara por aí. Aqui tem alguns. Tem alguns, eu nunca conheci. De onde vem esse nome, né? Segundo o Davi Lisenberg, que já esteve nesse programa, nesse livro, né, O Imortal Caibara Schutel, que é um dos livros de que, né, nós pesquisamos para a nossa conversa, ele diz que esse nome deve ter saído, né, de um romance do século XVIII, né, onde a personagem principal tinha esse nome e era um guerreiro celta. Né? E o que isso me fez pensar? Allan Kardec é um nome celta, né? Porque disseram a ele que ele tinha sido um celta, um druida celta em outra encarnação. Leon Denis, né? Foi um celta em outra encarnação, e agora vem esse espírito e ganha um nome celta. Será coincidência? Né? Ou realmente os três têm a mesma origem? Né? Outra coisa que destaco na vida, né, do início da vida dele, da infância, é a influência dos pais, como de todos nós. Né? Então, o que ele tinha? Um pai, né, que tinha bastante dinheiro, era um boêmio, né, gastava no jogo, na época existia cassinos, né, no Rio de Janeiro, ele ia para lá, perdia, né, uma grande soma em dinheiro, e então era homem da noite, enquanto a mãe, né, era do lar e estava sempre ali ajoelhada em frente ao seu oratório, junto, né, aos seus criados, fazendo ali o seu rosário, o seu terço, e os dois, de certa forma, influenciaram o menino Caibá. Né? Tanto é que, quando ele jovem, depois nós vamos falar com mais detalhes, seguiu a boemia como o pai, mas lá na frente ele vai seguir essa parte religiosa da mãe, só que, né, primeiramente católico, depois, né, se torna espírita, e na sua caminhada também o seu primeiro revés, né, aos 10 anos, fica órfão de pai, em seguida de mãe, e é outra coisa também que me chama atenção, em várias biografias de missionários, eles passarem por essa situação na infância, né? Ou enterram um pai, ou uma mãe, ou alguém muito próximo, né? O próprio Chico Xavier, né, entre 4 e 5 anos de idade, né, a sua mãezinha desencarnou, né, era muito ligado, ele era muito ligado a ela. Amália Domingos Soler, né, na Espanha também, quando jovem, era só ela e a mãe desencarna. Né? Então, qual a inferência que eu faço em relação a isso? É como se esse pai e essa mãe, né, esse muito chegado à criança, fosse o seu mentor encarnado, né? E aí que veio para proteger, para incentivar, para poder fazê-lo caminhar e depois vai embora como se estivesse dizendo, agora é contigo, né? Você sabe o que tem que fazer, eu vou para o outro lado, igual o Davi falou, eu vou para o meu cantinho, mas eu vou continuar, né, acompanhando você da espiritualidade. Então, para dar a entender que esse espírito, né, que é mais maduro, ele já tem que ser responsável por si mesmo desde a infância, né? Você já pensou sobre isso, Carlos? Sim, sim, é interessante mesmo, né? E a gente não tem como afirmar com toda certeza, né? Mas a impressão que fica na história de todos esses missionários que você mencionou é que eles tiveram que evoluir sem ter a total ajuda dos pais, porque ou ficaram órfãos ou os pais não estavam próximos. E quando eles mais estavam, né, principalmente na juventude, na infância, na juventude, mas sempre tinham alguém, era um tutor, um parente, muitas vezes encarnado, outras vezes desencarnado, que sempre estava ali para ajudar. E uma parte aqui da região aqui de Ouro Fino, a gente sabe que o avô do Caibara tinha terras lá em Santa Catarina, e a Casa Espírita Caibara Schutel aqui em Ouro Fino, ela foi fundada pelo senhor José Palomo Roble, e ele comprou um ou mais terrenos diretamente com o Caibara, lá em Santa Catarina. E, infelizmente, o Caibara nunca esteve aqui em Ouro Fino, mas ele trocou cartas com o senhor Palomo.
Olha só, essa é uma informação inédita aí, né, para o próprio programa. E como o acaso não existe, né, hoje você está aqui representando a cidade, representando o centro, né, e já tem uma Exato. ligação com Caibar, né? Sim, sim. E realmente o avô dele foi um dos colonizadores, né, que começaram lá a cidade de Desterro, depois se tornou Florianópolis, né, em Santa Florianópolis. Catarina. Tem toda uma história, né, desde quando a família veio para o Brasil, né? E é esse avô, né, que você se refere aí, que foi cuidar do menino Caibar de 10, 12 anos, né? Ele estava com 10 anos e aos 12 anos ele foi matriculado, né? Eles tinham posses na melhor escola, né, do Rio de Janeiro, que era a capital do Império, a escola Dom Pedro II, né, que, né, por muito tempo foi uma escola famosa no Rio de Janeiro, só que ele não se adaptou, né? Ele não era considerado um bom aluno. Aí me faz pensar, né? Como é que um espírito dessa envergadura não consegue ser um bom aluno na escola, né? Será que é porque ele tinha ideias próprias, né? Será que ele estava discordando dos conceitos que eram propostos para ele? E aí a gente faz uma série de questionamentos, né? Ou ele era um revolucionário, né? E aí a gente vê isso em toda a história, né? Que ele tinha uma personalidade muito forte, né? E nós estamos falando aqui de um dos pilares, né, do espiritismo no Brasil. Eu sei que ele deixa então a escola e ele quer trabalhar, né? Parece um chamado, né? Que ele foi trabalhar justamente numa farmácia. E quando a gente gosta do que faz, né, a gente faz bem. E ele gostava de trabalhar, né, como prático de farmácia. O farmacêutico na época tinha um status, né, como de um médico, porque eram poucos os médicos e o acesso a médico. Então ele se torna um profissional, né, bastante competente, né, bastante procurado. E mal sabia ele, né, que justamente essa profissão que o iria ajudar na sua evolução e ajudar a ajudar tantas pessoas, né? Só que quando chega a adolescência, né, quando chega a juventude, ele vai viver as questões da juventude. Aí ele vai para a boemia, né, ele trabalha de dia e à noite ele vai, né, junto com os seresteiros lá na região da Lapa, do Rio de Janeiro, passa a madrugada com eles, né, vivendo as coisas de jovem. E isso alterou a sua saúde a ponto de quase ele se tornar um tuberculoso, porque a tuberculose era comum na época também, né, principalmente para o pessoal da madrugada. E aí foi quando um médico fala para ele que ele precisava sair da cidade, acredita-se, né, que tenha sido um médico para falar, e ele toma essa decisão, né? Ele vai, né, sair, mas isso me faz pensar também como é que, embora, né, depois conhecendo toda a história, a gente vê que é um missionário, mas quando jovem, vive as coisas do mundo, não é? Então ele não vem pronto assim, uma pessoa diferente da gente. Ele vive as coisas que a gente vive, como nós também vivemos na nossa adolescência, né? E nós temos outros personagens, por exemplo, Paulo de Tarso, né? Quando ele era Saulo, ele vivia as coisas do mundo, né? Queria ser um doutor do Sinédrio, né? Era arrogante, ambicioso, queria aquela posição, né? O próprio Francisco de Assis, quando jovem, né, junto com os colegas lá que tinham dinheiro, fazia aquela arruaça lá na cidade, coisa de jovem. Santo Agostinho, né, que depois, né, que conheceu o cristianismo, teve toda aquela mudança, mas até então viver o que está no mundo, né? Claro que sem excesso, né, sem abuso, mas por que não? Até quando tiver, né, chega o amadurecimento, saber, né, como aquela frase, estar no mundo sem ser do mundo, né? Aí ele vai procurar seguir planos mais altos, planos mais transcendentes, porque agora ele está no mundo, mas a missão é muito além. Faz sentido isso, Carlos? Faz todo sentido. E todos que você citou, Saulo, que depois virou Paulo, Francisco de Assis, Santo Agostinho, Caibar e tantos outros, né, tiveram um início de vida muito comum, com acertos, com erros. Paulo, por exemplo, enquanto era Saulo, perseguiu cristãos, perseguiu, fez com que o Estevão fosse morto. Então, ele teve toda uma primeira etapa da vida dele muito difícil. E Caibar também quase que terminou com a própria vida, como você falou, pela boemia e pelos hábitos pouco saudáveis, né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. E mesmo Poderia. Oi?
Poderia ter o mesmo desfecho do pai, né? Desculpa. Poderia ter tido o mesmo desfecho do pai. E se a gente pensar também, o mesmo nosso mestre Jesus, nós não temos uma história dele de missionário desde o começo da sua vida. A gente recebe os últimos anos da vida dele, aí sim, claramente como missionário. Mas tem uma primeira parte da vida dele, até os 30 anos, que a gente não tem essa história claramente contada sobre como era. Será que ele foi um missionário também nesses 30 anos? A gente não tem como afirmar isso. Estava vivendo como carpinteiro, como pessoas do mundo, né? Conhecendo o povo ali, familiarizando, né? Porque ele também viveu as coisas do mundo para experienciar as coisas do mundo. Senão fica, né, como um ser à parte, a gente sabe que não é assim, né? Então, acredito que essa saída dele do Rio de Janeiro tenha sido, claro, uma influência da espiritualidade para ele ir em direção à sua missão, né? Aquela coisa, muitas situações que parecem um mal, na verdade, é um bem que a gente lá na frente, depois que passa, que vai entender, né? Então, segundo os seus biógrafos, ele entrou num trem no Rio de Janeiro e foi parar no interior de São Paulo, na cidade de Araraquara, e ali ele, olha o aprendizado também, né? De vez em quando a gente tem que rever, né, a nossa caminhada, mudar de planos, né? De repente recalcular a rota, por onde estamos andando, né? E tem coisas que parecem um fim, é justamente um recomeço, né? Então ali, né, como você falou aí, nossa, ia ter um desfecho ruim, aí que estava começando a vida dele, né? De vez em quando a gente tem que repensar a nossa existência. E aí nós vamos de trem junto com ele nas cidades que ele passou, né? Quais foram as cidades mesmo, cara? Então, ele faz algumas cidades, né? Antes de chegar a Matão, ele começa por Araraquara, passa em Piracicaba, passa até chegar em Matão, passa em Itápolis um pouquinho também, onde ele conhece a dona Mariquinhas, que é a esposa dele. E primeiro ele sai do Rio de Janeiro e vai para São Paulo. Chegando em São Paulo, ele tinha que decidir. Aí ele dá uma olhadinha nas linhas de trem e consegue ver que tem Araraquara. Araraquara era o final de uma das linhas de trem. Ele falou, então é para lá que eu vou. Aí começou a atuar, né, como farmacêutico, prático, mas tendo outras atividades também, não só como farmacêutico, ainda bastante arrogante. Ele era bastante arrogante pelo fato de ter... Pessoa de gênio, né? Exatamente, um gênio muito forte, talvez arrogante não, mas uma pessoa de gênio muito forte, e acabou deixando de ser farmacêutico em algumas situações por conta de não bater as ideias com o dono da farmácia, e de lá foi para Piracicaba, voltou para Araraquara, Itápolis, e aí chega a Matão. Aí Matão ele tem uma história impressionante. E agora ainda no vídeo, né, vendo o tamanho que está Matão hoje, né, e o tamanho que ele encontrou, né, então agora a gente vai ver o porquê, né, que lá no Rio de Janeiro ele já começou, né, a trabalhar numa farmácia, porque agora ele já chega procurando um emprego, né, tanto em Araraquara, né, e depois, né, essas cidades que você falou, até quando chega em Matão, ele já tem uma profissão e já abre, né, a sua própria farmácia, né, a farmácia Schutel, já chega casada, a dona Mariquinhas ajudou ele bastante ali é o casamento missionário também, né, para um auxiliar o outro, né, e é interessante isso, né, desde o Rio de Janeiro ele já estava sendo preparado para isso tudo. Então, muitas das coisas que nos acontecem hoje é preparar para o próximo instante. A gente não sabe o que vem depois. Então, tudo né, a gente vai fundamentando a prática do daqui a pouco, como a nossa existência. Né? A nossa existência é para a gente se fortalecer para a próxima. Então, estamos aí estudando espiritismo teoricamente para na próxima ser um bom espírita. Né? Então, ele continua na farmácia, vai aperfeiçoando, né, a sua prática, e aí na sua farmácia, ali ele vai desbravar, né? Então, ele é considerado bandeirante do espiritismo, né? Não só, né, porque desbravou aí o espiritismo na sua época, né, com coragem, enfrentando a mata fechada da religião, né, para
fincar ali a bandeira da doutrina espírita, mas o próprio Matão, né, que tinha esse nome, né, porque era distrito de Araraquara, não tinha quase casa nenhuma, ele desbrava ali, e ele chega, né, como missionário, porque o missionário não é só um missionário espírita, né, ver quantas coisas ele fez para a cidade, é um missionário que vem realmente, né, impulsionar o progresso em todos os sentidos, material, moral, intelectual, científico, tudo, né? E o que aconteceu mais com ele em Matão, que você está lembrando? Então, em Matão, nossa, ele fez muita coisa para o Matão. Começando do começo, primeiro, como você falou, foi uma vila, ela foi criada em 1895, chamava Vila do Senhor Bom Jesus das Palmeiras, depois é que mudou para Matão, e teve forte afluxo de moradores que vieram de Araraquara nesse ano. Por quê? Porque teve um surto de febre amarela em Araraquara, que era onde a maioria residia na época. Eles acabaram mudando-se para Matão. Infelizmente, muitos acabaram perdendo suas vidas devido à doença. Ele acabou mudando para lá em 1896, quer dizer, um ano depois que começou a ser criada a nova cidade. E já, como você falou, junto com a dona Mariquinha, a Maria Elvira da Silva, montou a farmácia e do lado da casa dele ficava a residência e devagarzinho ele foi comprando terras na cidade e montou toda a sua estrutura de vida lá mesmo. E até que em 28 de março de 1899 surgiu a primeira Câmara Municipal, tomou posse, na verdade, a primeira Câmara Municipal lá em Matão, e o Caibar, que fazia parte da Câmara, ele tomou posse na intendência, que na época era um equivalente ao prefeito. Ficou pouco tempo, não tinha remuneração nenhuma, mas ele ajudou a estruturar vários equipamentos e várias políticas municipais. Por exemplo, começou o saneamento básico, iluminação pública, e ele manteve uma atividade política até 1902, como intendente, como vereador. Depois ele abandonou completamente a política. Mas ele, como farmacêutico, né, prático, ele aprendeu aquele ofício, né, sem ter uma formação universitária, e com grande conhecimento e com grande reconhecimento. Ele não atendia só nas farmácias, mas ele também trabalhou na sua própria farmácia, na Matão, e ele ia a fazendas, ia a cadeias públicas, ele promovia atendimento medicamentoso e espiritual, conforme a necessidade do paciente. E também recebia em sua casa doentes para tratamento, fosse ele tratamento medicamentoso ou espiritual, ele acolhia-os pelo tempo que necessitasse, e fossem eles da cidade ou peregrinos, independente da enfermidade, incluindo hanseníanos, incluindo pessoas com a doença de Hansen, que ele também recebeu na sua casa. E também não se importava com a situação social da pessoa, se era rica, se era pobre. Ele pedia para soltar presos, por exemplo. Olha que coisa, ele soltava presos, eles ficavam sob a tutela dele, e depois de fazer o tratamento, retornavam ao cárcere para continuar a pagar a sua sentença lá na cadeia. Interessante o quanto que ele fez, tanto por Matão como pela população de Matão. Inacreditável, né? No Livro dos Espíritos, né, naquele capítulo que fala da missão dos espíritos, missão e ocupação dos espíritos, né? Lá falando da espiritualidade, os espíritos superiores, cuja atividade é incessante. E os espíritos que estão lá, que são missionários, começam a missão aqui. A gente vê aí que o seu trabalho também foi incessante, né? O tempo todo ele procurava alguma coisa para fazer, para ajudar, fora, dentro de casa, não parava. Então, o exercício é aqui mesmo, né? Agora vamos ver que momento que Caibar encontra Kardec nessa existência, né? Ele, como era muito curioso, né, querer conhecer, né, as coisas do mundo, ele ouve falar, né, de duas pessoas, né, dois companheiros lá que realizavam sessões espíritas, e ele foi lá atrás deles, né, pedir para que realizasse, para ele poder, olha o que ele estava querendo, confirmar a imortalidade da alma. Não é uma característica e um objetivo espírita, da doutrina espírita, né, que Kardec nos apresenta. Então, veja como que ele já está afinado com a doutrina espírita, até mesmo antes de conhecer. Só que os dois, né, colegas lá já não estavam mais realizando
né, essas reuniões mediúnicas. Mas ele insistiu e, com certeza, né, ele era bastante convincente, né, então ele conseguiram, né, realizar lá os três a reunião mediúnica, mas que não era uma reunião como as que a gente conhece hoje, né? Ainda estavam lá com o que Kardec chamou de tipologia, né? Em forma de pancada, né? Relacionando a pancada com a letra. Olha que demora, né? Letra A, uma batida, letra B, duas batidas, que como é que demorava uma comunicação, uma frase por meio dessa batida, né? Como se fosse um código Morse, né? E ele se encantou, né, com todo esse processo e não por acaso ele ganha, né, uma edição da revista Reformador da FEB, que até hoje é editada, né, cada vez mais bonita, né, então é uma revista espírita que precisamos, né, assinar, conhecer, estudar. Olha quanto tempo ela está, né, aqui conosco, e foi essa revista, né, que ele, porque ali ele conheceu a prática, né, no trabalho mediúnico. E com essa revista ele conhece a teoria, né, que nessa existência ele não tinha ouvido falar ainda. Então, aqui ele ouviu falar de Kardec, né, o que ele já fez? Já encomendou os livros, né, da codificação, os 5 livros básicos, e ali devorou, né, toda aquela obra, porque realmente a gente se encanta, né, quando lê pela primeira vez o livro Espírito, o livro dos Espíritos e todo, né? Todos os 5 livros e mais a revista Espírita, né? Então veja a importância do livro espírita para estimular as pessoas ao espiritismo. Então, quanto mais livros, quanto mais divulgação de livros, né, nós estamos trazendo as pessoas para o conhecimento da verdade, não é para fazer proselitismo, mas que a pessoa se encontre ao encontrar o espiritismo, né? Como aconteceu com o próprio Kardec, né? A importância da influência dos amigos espíritas também, né? Kardec teve lá o seu Carlotti, Fortier, Patier, né? Que foram lá na casa da senhora Planet-Maison para conhecer uma primeira reunião mediúnica. Então, foi o convencimento dos amigos, que já estavam convencidos, que o encaminharam até uma reunião mediúnica, né? Allan Kardec, né, que ainda era o professor Hippolyte Leon Denis Arrivaio, né, o próprio Bezerra de Menezes, né, que ganhou do Joaquim Travassos lá o Livro dos Espíritos, né, Travassos, que é um dos tradutores, né, do Livro dos Espíritos, e enquanto ele pegava um bonde para ir para a sua casa, no Rio de Janeiro, ele foi lendo, né, e se encantando e se descobrindo espírita, né? Eurípides Bassanufo, né, que é outro grande, né, do espiritismo, ganhou um livro, né, do seu tio, Inô Mariano, livro de Leon Denis, Depois da Morte, né, e quantos se encantam, né, a partir de uma leitura e a partir de alguém que nos convida para ir a um centro espírita. Foi assim com você, cara? Comigo foi uma situação um pouco diferente, porque é interessante, a vida às vezes nos apresenta algumas situações que depois a gente vai entender o que acontece. Eu tinha uns 7 para 8 anos e participei de algumas sessões mediúnicas em prol da saúde da minha mãe. Minha mãe foi chamada e eu fui junto. E eu não entendia nada. E aí teve até uma pequena falha da casa que me acolheu, que nos acolheu, porque eu não estava entendendo o que Essa estava mesma acontecendo. casa que você está até hoje? Não, isso foi lá em São Paulo, quando eu morava em São Paulo. Ah, tá. E por conta de um diabetes descontrolado da minha mãe, ela chegou a participar de sessões para ver se era o famoso encosto que estava causando esse diabetes dela, e enfim. Eu participei e não entendi muito. Depois que um bom tempo sem entender nada, e aí eu conheci uma prima distante, num casamento de um outro primo, e que falava que via espíritos, e eu, sem conhecer a doutrina, sem conhecer, não tinha nem zero conhecimento da doutrina, e ele estava falando, os espíritos falam comigo. E eu falei, olha, por intuição, falei, procura um centro espírita. Você tem alguma coisa, eu não sabia, hoje eu sei que é mediunidade, mas eu não sabia esse termo. Eu falei, você precisa aprender a lidar com isso. E o melhor lugar é no centro espírita, que eles vão ensinar. Está parecendo o que você está me contando, é que você tem uma antena parabólica aberta, captando todos os sinais possíveis, só que uns são bons, outros são ruins. Você precisa aprender a trabalhar com isso. E aí, quando eu comecei a conhecer realmente, estudar a doutrina,
foi reencontrando uma namorada da minha infância, que agora é a minha esposa. 30 anos depois a gente se reencontrou, e ela, sim, a questão do livro, ela recebeu o livro de um amigo, e pelo livro ela começou a conhecer a doutrina, e com ela eu comecei a estudar a doutrina espírita. E venho estudando e aprendendo por quase uma década, e sempre muito mais do que estudar e aprender, né? É tentar ajudar o próximo, tentar levar informação que consola, que conforta, e instruir. Esse é um papel que a gente tem em mente e faz sempre que pode. Cada um tem uma forma de chegar, né, ao espiritismo. Agora, igual você falou aí, mais do que estudar, nós vamos aprender também com Caibar, que quando se descobre espírita, né, se entregou de corpo e alma aos princípios, né, que ele estava descobrindo, e descobriu a sua missão ali, né, de divulgador, né, do espiritismo por todos os meios possíveis, né? Será que nós já estamos fazendo o que ele fez, divulgando por todos os meios possíveis, né, essa doutrina, usando as redes sociais, usando, né, nas nossas conversas, para a gente poder também auxiliar as pessoas, né? Não impondo, mas pelo menos apresentando uma alternativa, né, de paradigmas em relação à vida e principalmente à morte, porque o espiritismo é o único que conversa com a morte, sobre a morte de maneira racional, né, apelando ao intelecto, que não é o fim, né, é uma continuidade. Né? E aí, para facilitar essa divulgação, ele vai criar uma editora, né? Como não é fácil, né? Como não foi fácil à época, uma editora que funciona até hoje, chamada O Clarim, né? Que você teve lá, pode contar para a gente o que você viu lá, em loco. O lugar até hoje é um lugar simples, não tem nada de luxuoso, mas tem uma energia extremamente boa. Então, sentiu isso lá? Nossa, muito, muito boa. E todas as pessoas com quem a gente conversa ali, que trabalham nas diversas áreas, sempre muito, muito positivas, muito animadas, é impressionante, realmente uma energia muito boa. E lá é um quarteirão onde fica a antiga casa do Caibar, que hoje é um memorial em sua homenagem, que vale a pena conhecer. Não é nada fabuloso, mas é muito bem feito. Tem gravações da voz dele, tem imagens, tem vários pertences dele, então muito, muito interessante mesmo. Tem o próprio Clarim, né, a editora, tem o Centro Espírita, e tudo isso fica num quarteirão só, que hoje o Centro Espírita se chama o Clarim, que sucede o original, que era o Amantes da Pobreza, e naquela época eles usavam a palavra amantes, hoje a gente chama de... Como é que a gente fala? A gente não usa mais amantes, usa um termo mais... Amor, a pobreza, amor, né? Mas na época, que amantes da pobreza hoje seria um termo bastante estranho, né? Na época era comum usar dessa forma. E hoje o Clarim, a editora, o Clarim não tem mais o parque gráfico ali, mas tem estoque de livros, tem toda uma movimentação. E logo na esquina tem a farmácia Chuta, que ainda existe. Agora não tem mais nada a ver com o que foi originalmente, que era aquelas farmácias tradicionais, com todas aquelas prateleiras de madeira de lei. Hoje já não é nada disso. Mas manteve o nome, Farmácia Chuta. A gente vê a importância de preservar os patrimônios históricos, né? Porque a gente lê a história sobre ele e quer conhecer a cidade, né? Eu mesmo quero conhecer Matão ainda um dia, né? Quer conhecer a cidade, quer conhecer onde morou, aí chega lá, demolir a casa, demoliu tudo, parece que não existiu, parece que estão querendo eliminar a história, né? Então, é importante isso, ainda sentir a energia dele lá, porque a gente sabe que fica impregnado, né, por onde a gente passa, e quem é mais sensível vai perceber isso e vai se emocionar, né? E mais um aprendizado com ele, né? Agora, ele quando, né, no início ele era católico, né, como a sua mãe, e o que se chama católico praticante, né, que, né, ele ia nas procissões, né, ele que puxava as músicas, quando morria alguém, ele colocava aquelas cruzes, né, que ficam ao longo da estrada, e quando ele muda, ele se torna um espírita praticante. Agora, imagina uma cidade, né, pequena como Matão, uma pessoa que é católica, depois muda de religião, que à época era até proibido, né, mudar de religião,
como é que ele não foi visto, né, por essa sociedade? Então, é aquela pergunta, o que é ser espírita no início do século XX, o que é ser espírita no início do século XXI? Não é? Então, se hoje a gente tem algumas pedradas, elas são muito mais leves do que a sua época. Né? Você vai ter uma religião que à época era estigmatizada pela sociedade, né? Por uma religião que era hegemônica, né? A religião oficial do país. Né? Então, e aí, olha a ousadia e a importância desse espírito ter esse gênio forte. Né? Numa cidade de 14 mil habitantes, ele abre o primeiro centro espírita, né? Que é o que você falou aí, né? Que era Amantes da Pobreza, agora mudou o nome, em 1905. Olha só, mais de 100 anos, hoje, né? Cidades maiores, nem todo espírita tem, entre aspas, a coragem de abrir um centro espírita, né? Com medo do que o outro vai pensar. Olha o missionário o que é que faz. Não é? Então, não temos que ter medo e temos que aprender, né, com esses missionários que é possível e é para fazer isso. E claro que o clero o perseguiu, né? Vários padres o perseguiam, falavam mal dele na igreja, nas missas, né? Tinha um jornal da cidade que chamava o Matão, que ele né, provocava Caibá, porque ele não podia falar do espiritismo, falava mal de Caibá, mas ele sempre respondendo de uma forma elegante, educada, mas não deixando de responder. Até uma outra ousadia, né? Ele funda um jornal, né? Também, né? No mesmo ano, né? 1905, o Clarim, né? Que já é para fazer barulho, né? O Clarim é para despertar as pessoas para a espiritualidade, e tinha uma dificuldade de imprimir, ninguém queria imprimir um jornal espírita na cidade. Aí o que ele fez? Né? Conta para a gente aí. Então, lembrando que é o Amantes, na época, hoje a gente chamaria de Amigos da Pobreza. Sim. Né? E o que aconteceu, então? Ele não era nada fácil, né? Imprimir, principalmente porque não tinha, naquela época não tinha WhatsApp, não tinha internet, não tinha nada disso, então não tinha correio eletrônico, e-mail, não tinha. Nem todo mundo tinha luz em casa? Nem luz não tinha em casa, exatamente. Então não tinha como enviar. Estou terminando aqui, vou mandar para você. Não tinha isso. Então ele tinha que preparar tudo e ele ia para Taubaté, longe, e estradas precárias, levava para depois, e depois tinha que buscar o jornal quando ficava impresso. Então, realmente, era bastante complicada a situação. E caro, né? E caro. Depois de muito tempo, ele conseguiu começar a imprimir em São Carlos, que era muito mais perto de Matão, perto da Araraquara, perto de Matão, e depois, finalmente, conseguiu fazer em Matão. Sempre com muita dificuldade, nada foi fácil nessa história toda. E teve uma situação muito interessante, uma situação que pareceu muito com aquele Auto de Fé de Barcelona, aquela história que aconteceu com Kardec, que ele tinha enviado livros para Barcelona, Espanha, né? Só que os livros, para entrar na Espanha, eles tinham que ter autorização, e uma das autorizações era da Igreja Católica, e a Igreja Católica não autorizou, então eles queimaram todos esses livros em praça pública. O que a situação levou? Qual a conclusão disso? As pessoas ficaram sabendo do espiritismo, que muita gente não sabia, e, na verdade, acabou sendo um tiro pela culatra, porque muito mais gente ficou interessada e queria saber o que tinha naqueles livros que a igreja proibiu. E aconteceu algo parecido com ele. Ele, todo dia de finados, ele ia para o cemitério municipal entregar o jornal dele, o Clarim. Entregava para todo mundo e falava um pouquinho sobre a continuidade da vida. Ou seja, que a morte não interrompia a vida imortal do espírito. O corpo, sim, mas o espírito continuava. E ele levava esses jornais, e o pessoal recebia de muito bom grado esses jornais, e ele começou a expandir isso, começou a enviar para algumas outras cidades, alguns correspondentes que tinham em cidades próximas, e enviou para São Paulo. E em São Paulo, um delegado, Rude Ramos, se não me engano o nome dele, que é até nome de bairro e tudo em São Paulo, e de avenida, ele proibiu a distribuição no cemitério do Araçá, um cemitério específico em São Paulo, que é um cemitério bastante grande, talvez o maior. Ele proibiu
e tomou esses jornais. Aí, os demais jornais que tinham com outros companheiros, eles foram distribuir em outros cemitérios, Quarta Parada e etc., outros cemitérios grandes de São Paulo. E quem fez a distribuição ficou muito contente. Falou, olha, a gente deu para contar uns 4 ou 5 jornais que foram atirados ao chão, só. De tudo que a gente tinha, 1.500 jornais, 2.000 jornais, só 4 ou 5 foram parar no chão. Todos os outros as pessoas levaram para casa para ler e para entender o que é o Espiritismo, o que o Espiritismo traz de bom para a gente. E isso deu essa atitude do delegado também deu muita visibilidade na época e foi muito atacado por diversos órgãos de imprensa que bateram na questão da censura. Assim, ele nem leu o jornal, ele simplesmente falou, não, por ser espírita não podia ser distribuído, não. E essa censura ficou marcada e também deu uma luz para o espiritismo na época. Agora veja, né? Por tudo isso que nós estamos falando aqui, que ele já fez até agora, se fosse a gente, já está bom, já estou fazendo bastante coisa, né? Uhum. Só que o espírito missionário, ele pensa grande, ele continua pensando, ele continua querendo trabalhar, né? Então, só o jornal, né? Só as publicações ali na região, para ele não estava bom. Ele queria ampliar, né, essa divulgação, né, até mesmo para fora do país. Olha só o visionário que ele foi. Né? Aí ele cria uma revista, né, Revista Internacional do Espiritismo, né, que nós temos até hoje também. Eu achei uma antiga aqui comigo, né, de 97, né? Agora já está com a capa, outras com capa mais nova, mas eu só tenho essa revista em mãos hoje porque alguém começou, né? Em 1925, 20 anos depois do jornal, ele vai, né, começar com essa revista e os que vêm depois só tem que dar continuidade. Só que para isso precisa de dinheiro, né? Então ele teve um patrocinador, né? E a espiritualidade sempre auxilia para chegar o anjo, né? Aquele anjo bom no momento certo, e ele trazia, né, o que saía nos jornais internacionais para traduzir, né, para que ela pudesse ser aqui divulgada, né, para médicos, para as pessoas, né, mais estudadas da época, e ele formou uma equipe para isso. Então, é outro aprendizado para nós, né? Nós queremos fazer um projeto espírita, precisamos pensar na questão material, que às vezes a gente não pensa, como, né, adquirir recursos, e trabalhar sempre em equipe, né? Saber delegar, né? Porque para oportunizar para que os outros também trabalhem. Né? Só eu vou fazer tudo, eu sou o presidente do centro, tenho que fazer tudo. Não, eu vou delegando as funções e todos nós, né, temos funções dentro do centro espírita, dentro do movimento espírita, né? Então, ele já está publicando a revista, o jornal e mantendo a sua gráfica, não é isso, Carlos? E aí ele começa os livros, né? Então, agora é revista, jornal e livro, né? Quais livros que você trouxe aí para a gente? Ele escreveu diversos livros, muitos deles rebatendo críticas recebidas, em geral, da Igreja Católica, e outros abordando, por exemplo, as parábolas de Jesus, a vida dos apóstolos, explicando, dando explicações mais detalhadas sobre os livros escritos pelo próprio Kardec, e também teve livros psicografados, livros que o Espírito Caibara depois manda o texto inteiro psicografado que é psicografado por alguém que passou a, por exemplo, Fundamentos da Reforma Íntima, é o livro que foi psicografado, mas tem livros interessantes como A Égide da Verdade, Espiritismo para Crianças, a interpretação mediúnica, a interpretação sintética do Apocalipse, Médiuns e Mediunidades, A Gênese da Alma, que mais? Parábolas de Ensino de Jesus, talvez seja o mais conhecido. É o mais conhecido. Ele descreve, ele explica as parábolas e alguns ensinos de Jesus. Que mais? O Espírito do Cristianismo é outro livro bastante importante dele, e Vida e Atos dos Apóstolos. Interessante desse livro é que ele foi escrito em 1 mês e 5 dias, durante a Revolução de 1932,
ele escreveu esse São livro, Paulo. A Vida e os Atos de Apóstolos, exatamente, a Revolução de São Paulo. Aí a gente vê, né, o espírito missionário não para de trabalhar, né? E o comportamento de tudo que ele fazia, né, como todo espírito, né, superior, era em prol do outro, né? Em 1928 ele adquire um carro, um automóvel da época, né, um Ford, que eles chamam Ford Bigode, né? Estava começando os carros, não para ostentação, não para luxo, não para ele, mas para servir cada vez melhor, né? Então, ele colocava à disposição do outro, né? Quando precisava de carona, ele dava carona até para o padre que o atacava, quando ia à missa, ele oferecia carona para o padre, né? Ele ia, como você falou, ir buscar, às vezes, papel que faltava, né? Para impressão, estava chovendo. Agora, imagina a rua de terra na época, né? Um carro como esses Ford que estavam começando, né? Teve um dia que ele pegou uma chuva muito forte, até arriscando a própria vida, para poder manter o seu ideal, né? E também quando morria, né, alguém que não tinha recursos, ele ia acompanhando, né, o enterro daquela pessoa, muitas vezes ele pagava o enterro, e um fato interessante, que quando ele comprava um caixão, ele encomendava caixão branco, né? Olha o revolucionário, ele não aceitava aquela coisa lúgubre, preta, né? Porque que as igrejas colocavam como um fim, né? Como uma coisa ruim da morte. Ele queria uma coisa, né, de libertação, mais alegre. Então, um caixão branco, que hoje a gente já tem até o carro funerário branco, né? Que antes também era só preto, né? Agora, um comportamento que ele tinha, que eu não entendi muito, é despejar um perfume dentro, né, do caixão, acho que é para dar também, né, um cheiro mais agradável ali no velório, né? Então, cada coisinha que pensava era para o bem do próximo, né? E ajudou também a ele a ir para as fazendas, né? Levava remédio, trazia as pessoas para consultar, 24 horas em função do próximo, né? Então, todo necessitado eles mandavam para a casa do seu Schutel, né? Do seu Cairbar, que sabia que ali tinha um cristão, tinha um homem de bem, tinha um espírita para atender, né? E aí, o que a gente aprende com isso tudo nos dias de hoje, para a gente já ir encerrando, Carlos? A gente aprende principalmente como a importância da caridade, né? A caridade que o Caibá praticava, ou seja, na casa dele, por exemplo, ele tinha casinhas de madeira no quintal da casa dele, e ele recebia necessitados e doentes. Eles ficavam ali o quanto eles precisassem. Ele vai dando ajuda, dando tratamento, a alimentação obrigatória, então tinha ele era rigoroso com os horários da alimentação, sempre servida gratuitamente para todos que estavam ali, sempre, obviamente, contando com a ajuda da dona Mariquinhas, né, a esposa dele. E a caridade até para fundar o primeiro hospital, ou que viria a ser o primeiro hospital na cidade, até isso ele fez para poder ajudar. Um protótipo de hospital, né? Protótipo de hospital, exatamente, que por ser espírita, tinha alguma dificuldade com relação à população, e rapidamente eles resolveram a situação, criaram um hospital mesmo, e a população pôde ser ajudada de forma integral. Infelizmente, o preconceito na época em relação ao espiritismo dificultou um pouquinho esse protótipo, essa ideia original do hospital. Mas que deu origem depois a um hospital oficial, né? Exatamente, a partir dessa iniciativa dele, né? Tudo ele fez. Então, veja, é o que a gente sempre conversa. A melhor forma de divulgar o espiritismo é com o próprio exemplo, né? Então, Chico Xavier, Eurípides Barçanufo, né? E tantos outros, e agora Caibá Schutel, né? O exemplo dele é o espiritismo prático, é no dia a dia. É isso que cala os intolerantes e começamos a adquirir o respeito do outro pelo bem que se torna. Aliás, não é esse o conceito que Kardec falou sobre os espíritas, sobre o verdadeiro espírita, que é a sua transformação moral, o esforço que faz, né, para domar as suas más paixões, né? Então, estava ele ali, e sempre impecável, né? Terno branco, de linho, bem penteado, porque isso foi um pedido da mãe dele, né? Estava lá desencarnando, ele, aquele menininho todo bem vestido que ela aprontava, ela pediu para ele, né, meu filho, sempre, né, esteja bem apresentado para as pessoas, e ele manteve isso, né? Então, já partindo para o encerramento, eu quero falar de um outro livro, que é de Leopoldo Machado,
uma outra personagem que precisamos conhecer também do movimento espírita, Leopoldo Machado, né, que fazia os teatros, trabalhava com mocidade, criou a Mocidade Espírita. O livro que ele escreveu sobre Caibar se chama Uma Grande Vida. E ele diz nesse livro que Caibar irradiava simpatia. Sua presença era um dínamo de animação e entusiasmo. Perto dele, amava-se o trabalho não pelo trabalho, mas pelo seu exemplo. Os enfermos reanimavam-se ao seu contato. Os pobres sentiam-se menos pobres. Diante dele, os ignorantes tinham sempre o que aprender. Olhe o exemplo que devemos seguir. Como é que as pessoas se sentem, né, ao nosso contato e na nossa presença? Né? Sejamos o melhor que pudermos em tudo, até na aparência mesmo. O próprio Chico Xavier, né, quando questionava por que ele usava peruca, ele falava isso: eu não tenho direito de enfeiar o mundo. Quer dizer, até a aparência, né, começa a caridade pelo que o outro vai ver. Né? Aí começa ainda o que não falamos, que ele fazia também, as palestras. Né? A primeira palestra que ele fez em 1910 na cidade de Jabuticabal, e aí ele começou a ser convidado para outro, então ele também inaugura ali na região o movimento espírita, porque uma coisa é ser espírita, estudar e frequentar a sua casa, outra coisa é o movimento que sai da casa, né, e vai atender as outras casas e todo, né, as federativas, né, que nós, como nós aqui estamos representando um conselho, né, que faz todo um trabalho aqui na região, né, são mais de 50 cidades, né, que precisamos sempre estar em contato, né? Então, ele começa a visitar também as cadeias, né, como o Carlos já falou aí. E outra coisa que ele fez, né, foi na década de 30, quando vem o rádio, né, começa o rádio no Brasil, já em 36 ele dá um jeito de conseguir um programa, né, na rádio, né, de Araraquara, a Rádio Cultura de Araraquara, onde ele fez ali 15 conferências, né, intituladas Neo-Espiritualistas, né, para as pessoas que, né, ouviam e divulgava cada vez mais. Né, e toda essa trajetória durou 70 anos, né? E a gente vai ver como é que se termina, né, a vida material de um missionário. Carlos, conta aí essa parte. Interessante, você falou das conferências, elas viraram um livro também dele, Conferências Radiofônicas, relata todas essas 15 conferências. E o que acontece? Em 30 de janeiro de 1938, ele desencarna. E interessante, né? Um trabalhador da casa, o seu Urbano, ele estava mediunizado e recebeu uma comunicação direta do Caibar no mesmo dia para que não se erguesse um túmulo para ele. Ele só queria uma lápide com a frase que foi eternizada por ele: vivi, vivo e viverei, porque sou imortal. E nada de túmulo ou aqueles mausoléus que costumavam fazer na época. E o Centro Espírita, né, que ele fundou, é um dos mais antigos do Brasil, que ainda está em funcionamento. A casa dele foi transformada em museu, como eu contei, o memorial também é aberto para seguidores de qualquer religião, não tem nenhuma restrição. E desde que ele partiu, desde que ele foi para o plano espiritual, a presença espiritual dele é percebida em diversos centros espíritas no Brasil e também no exterior. E isso até hoje, seja por psicografia, ou mesmo falando através de médiuns, e do exemplo da nossa casa espírita, que a presença dele é muito marcante. Nossa casa espírita tem o nome dele, inclusive ele é o nosso mentor, e os médiuns videntes conseguem perceber a presença dele, seja na atividade de exposição do evangelho, seja nos estudos doutrinários, em reuniões mediúnicas também, ou então até mesmo na sopa fraterna que nós fazemos às sextas-feiras, e ele vira e mexe, traz mensagens de encorajamento, de agradecimento pela dedicação, pelo esforço do grupo que está ali ajudando. E, na verdade, quem tem que agradecer somos nós, né? Toda a ajuda que ele e a equipe que ele traz para nós, para a equipe encarnada, a equipe espiritual dele traz para a gente, todo o trabalho que a gente faz. Então, ele continua no movimento espírita, na espiritualidade, nos auxiliando aqui, porque a missão continua, a missão não tem fim, né? Então, encerrando aqui o nosso trabalho, agradecendo, eu quero deixar mais uma mensagem do
Pedro de Camargo, né, conhecido como Vinícius, que também precisa ser conhecido, que era amigo dele, disse sobre ele: Caibar possuía traços de caráter inconfundíveis. Era avesso a tudo que cheirasse a exibicionismo, reservado, ponderado e absolutamente sincero e leal, amava a doutrina e por ela e para ela não media sacrifícios. Schutel viveu o espiritismo. Então, muito agradecido a Caibar Schutel, a Allan Kardec, por tudo que tem, né, todo o legado que nos deixaram. Agradecer esse nosso bate-papo, agradecer o convite do Davi e a todos que estão aí conosco nesse momento, né, nos banqueteando com essa história de amor espírita de Caibar de Souza Schutel. Muito obrigado. Vamos tirar o Davi do cantinho. Antes de falar com o Carlos, o Gomes, eu quero falar com o Carlos, o Bertozzi. Eu queria que você falasse para a gente, Carlos, quantos habitantes tem Ouro Fino? Ouro Fino tem cerca de 32, 33 mil habitantes. Quantas casas espíritas? 3. A mais velha, qual é? A mais velha chama Centro Espírita Antônio de Pádua, tem 111 anos. É uma das mais antigas de Minas Gerais, inclusive. E a casa que você trabalha, o grupo, a Casa Espírita Caibar Schutel, é a caçula? Não é a caçula. É a segunda, surgiu em 88, depois surgiu mais uma, um pouco depois. E eu queria que você falasse um pouquinho do trabalho da casa, como é que é o funcionamento durante a semana, o endereço para as pessoas conhecerem. Perfeito. Ela fica na Avenida dos Palomos, o bairro chama Palomos por conta do seu José Pobre Paloma, era uma fazenda da família que depois foi loteada. Avenida dos Palomos 453, próximo aos lagos. Aí quem vem para o Ouro Fino vai rapidamente conhecer que tem 4 lagos artificiais muito bonitos. E nosso trabalho, basicamente, na segunda-feira temos estudo doutrinário, na quinta-feira temos a atividade mediúnica, na sexta-feira fazemos um evangelho para as mães de bairros próximos aqui, bairros mais necessitados, e fazemos a sopa fraterna para eles. E no sábado temos a exposição do evangelho. Basicamente o que a gente tem. Temos bazar, mas aí não é uma atividade... o bazar é na quarta-feira, mas podemos abrir em outros dias também. E como que é a aceitação do espiritismo em Ouro Fino? É boa. Não temos muita dificuldade por aqui, não. Só não temos muitos praticantes, vamos dizer assim. E tem até uma estátua do Chico Xavier lá, né? Tem uma chácara, tem uma estátua do Chico Xavier, né? Tem uma praça com o nome dele, comemorando quando o Antônio Para fez 100 anos, fizeram isso aí, essa homenagem a ele. Ô, Davi, a cidade dele é aquela que foi conhecida na música do Sérgio Reis, o Menino da Porteira. Menino da Porteira. Esses dias aqui no Link Vanguarda passou de Ouro Fino o pessoal que está fazendo a caminhada lá dos Romeiros, né? Peregrinos. Sim. Peregrinos. Eles fizeram a filmagem bem na frente, onde tem a estátua do Menino da Porteira. Muito legal. E você falou que veio de São Paulo, então você não é de Ouro Fino. Não, eu sou paulistano. Quanto tempo em Ouro Fino? Ouro Fino já estou há 10 anos, aproximadamente 10 anos. Nessa é a minha segunda etapa. A primeira etapa, quando eu conheci a minha namorada, foram 2 anos indo e vindo entre São Paulo, Pouso Alegre, numa empresa que eu trabalhava que tinha fábrica lá, e finais de semana por Ouro Fino para encontrar com a namorada. Essa história da namorada dá um livro, hein? Dá. Porque, olha, depois de tanto tempo, encontrou a namorada e casou. Encontramos, casamos e estamos aqui vivendo juntos. O Espiritismo explica. O Espiritismo explica, né? O que é da gente vem para nossa mão. Não importa o tempo. Não sai mais de Ouro Fino? Não pretendo. Nossa, 30 mil habitantes. Isso é uma beleza isso aí, viu?
Que legal, muito bacana. Eu fiquei muito feliz em te conhecer e espero Igualmente. que você tenha gostado de participar com a gente. Gostei, sim. O nosso trabalho é um trabalho muito simples, né? O outro Carlos sabe disso, mas a gente faz de todo coração e de todo amor pela doutrina. Então você já é assim eu nem falo mais que esse pessoal é amigo, é tudo já irmão de É tudo caminhada. sócio. E a gente está sempre junto, mesmo que não seja pessoalmente, mas pelo pensamento, pelo coração, a gente está sempre vibrando para que tudo corra bem, para que tudo fique positivo. Perfeito. Eu Carlos, agradeço a oportunidade. agora o outro Carlos, vamos relembrar, né, o Carlos? Vamos falar um pouquinho do Centro Espírita, não, Grupo Espírita, Núcleo Espírita. Núcleo Espírita Fraternidade e Amor em Itajubá. Endereço, rede social, trabalho. Deixa eu só antes mostrar um livro que eu mostrei. Os outros não mostrei esse, né? Que é O Som da Nova Era, né? Do Cássio Carrara, né? Filho do nosso amigo Orson, né? Que todos eles, né? Foram a base do nosso estudo de hoje. Muito bem escrito, por sinal, né? E ele que é de Matão conhece muito bem, né? O Núcleo Espírita fez 29 anos, né? Esse ano, estamos preparando para os 30, em março do ano que vem, né? Nós estamos lá com o trabalho segunda-feira, o Livro dos Espíritos, em forma de palestras, às 20 horas. Terça-feira nós estudamos o Oeste, às 19h30. Na quarta nós temos um encontro que nós chamamos de Reforma Íntima, onde, né, debatemos virtudes, valores e defeitos, né, para a gente se conhecer. E quinta-feira, online, o estudo dos médiuns. E nós temos 3 estudos online sobre Leon Denis, estamos estudando depois da morte, na terça-feira, às 16 horas. Na quarta-feira, às 18 horas, a série psicológica de Joana de Ângeles. E na sexta, à tarde, também, 16 horas, os livros de Manuel Filomeno de Miranda, quando discutimos obsessão, né, e desobsessão. E à tarde de sábado, a evangelização infantil. E no salão, com a família, nós estamos discutindo o livro Sinal Verde, né, de André Luiz e Chico Xavier, num círculo, né, as pessoas podem debater. E depois tem a mocidade. Né? Nós temos o canal no YouTube, né, Núcleo Espírito Fraternidade e Amor, onde temos também curso básico, né, tem um programa que a gente chama de Revista Espírita, né, onde nós discutimos cada mês, né, uma revista. Começamos em 1858, já estamos em 1860, então agora em outubro vamos, né, fazer a leitura da revista de outubro de 1860 e fazemos uma prosa, né, como a gente chama aqui, uma conversa, é gravado e está lá no nosso canal. Né? E aí vamos... Eu esqueci de perguntar para o Milani se tem algum endereço eletrônico que você queira passar. No Facebook, procurando o Casa Espírita Caibar Schutel. O nosso YouTube está meio devagar. E é interessante, né? No caso do NEFA, a aceitação do trabalho online é muito mais forte do que aqui em Ouro Fino. Infelizmente, a aceitação foi bem pequena. O CEAP faz, o Antônio de Pádua faz, todo domingo eles fazem um evangelho online, mas foi a única atividade que ficou, estudos mesmo. Cidade menor, né? O povo prefere ficar mais presencialmente mesmo. Antes da gente partir para o encerramento, eu vou pedir para o Milani de novo, assim, rapidamente, é claro. Eu achei interessante essa história das terras aí, de comprar. Eu não lembrava dessa parte aí, não. Sim, o avô dele tinha muitas terras lá em Santa Catarina, e o Caibar comprou, e até contei para o Carlos, essa parte não era para contar, mas vamos contar. Infelizmente, quem comprou essas terras foram griladas depois, ele nunca chegou nem a conhecer o José Palomo Roubo. As terras acabaram, infelizmente, passando para a mão de terceiros sem que ele pudesse tomar posse. Mas, realmente, o Caibar que vendeu, e eles tiveram essa troca de correspondência durante um tempo. O Caibar vendeu para esse senhor? Vendeu para o fundador do Centro Espírita. E ele nem chegou a usar as terras? Não chegou nem a conhecer. Quando ele pensou em conhecer, já avisaram, falou,
nem vem, porque o negócio aqui já foi, e o pessoal é agressivo, então não... Deve ter sido a herança, né, do avô que ele estava Herança do avô. negociando, né? Herança do avô. Mas ele já estava lá em Matão quando ele vendeu, você não sabe? Já. Ah, tá. Foi já na idade mais adulta. Uhum. E interessante também a outra parte que fala quando o Clarim começou. O Clarim não tinha a prensa para fazer os jornais. E o Cair Bar conseguiu entrar em contato com o pessoal aqui de Taubaté, que já tinha um jornal chamado O Alvião. O Alvião. Uhum. E aí o Cair Bar mandava a prova para a matriz para cá, eles faziam, mandava, olha, Trabalheira. Mandava a prova para o Cair Bar para ver se estava tudo em ordem. O Cair Bar aprovava, eles imprimiam e mandava para Matão. E depois eu fiquei sabendo que, até o Davi, o meu xará, conta isso, que aí o Alvião para e o Cair Bar compra a prensa aqui de Taubaté. Olha que... Nossa, eu acho incrível essas coisas. Eu fico imaginando, às vezes a gente tem uma mania de reclamar. Esses dias eu estava conversando com a minha esposa, que a gente fica reclamando, né? Porque tem que ir lá na padaria, né? Padaria aqui na esquina. Tem que ir lá no supermercado, não sei o quê, comprar não sei aonde. O cara, para conversar com alguém, ele tinha que mandar uma carta, colocar no correio, esperar não sei quanto tempo para ter uma resposta. Você imagina a revista espírita, a revista Internacional do Espiritismo, o contato que ele tinha com o Bolzano, né? com o Leon Denis, com aquela turma lá na Europa. Você imagina, eu vou escrever uma carta e vou mandar para o Leon Denis, lá na França. Aquilo ia por Ia de navio ainda, né? Olha... Levava meses. E hoje, quando a gente manda uma mensagem pelo WhatsApp, demorou alguns segundos para vir a resposta, a gente já fica estressado. Já reclama. Não, e quando aquela pessoa desativa aquela opção que tem no WhatsApp, que o tracinho não fica azul. Você não sabe se leu ou não leu. Leu ou não leu? Aí a gente fala assim, pô, o cara não fica azul, não sei se o cara leu, se o cara não leu, e eu estou aqui esperando e o cara não responde. Por isso que é bom ler biografia, para ver o que eles passaram, para a gente ver que a gente está no céu. Como diz Emmanuel para o Chico, somos espíritos privilegiados. Com certeza. Verdade. Muito Só bem. que a gente abusa desse privilégio, né? Então, eu queria mais uma vez agradecer a todos que nos acompanharam pelo YouTube, pelo Facebook, pela web rádio, nos ouvindo aí no Brasil e fora do país. Agradecer com muito carinho a todos vocês, agradecer em especial ao Milani e ao Gomes, né? Porque os dois estão Carlos, então o Gomes e ao Milani. Desejo a todos, inclusive aos dois, que Jesus abençoe suas famílias, seus lares, seus caminhos, suas tarefas, com muita saúde, com muita paz, com muita alegria no coração, e que a gente possa permanecer juntos, sem reclamar, sem resmungar, e trabalhando com amor, fazendo o simples, porque Jesus pede de nós o simples, para que a gente possa amparar aqueles que precisam de ajuda. Eu vou deixar para os dois, alguém faz a prece de encerramento para nós. O Bertós está inaugurando hoje. Certo, vamos lá. Então, o Milani faz. Então, vamos agradecer ao nosso Pai por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, conversando, falando sobre essa pessoa incrível que foi Cair Chuta. Agradecer ao nosso mestre, amigo, irmão Jesus, por termos a possibilidade de difundir o Espiritismo, difundir os conceitos, difundir as ideias e as pessoas, histórias das pessoas que passaram antes de nós, que possamos, a cada dia, aprender mais, transmitir mais o conhecimento que
conseguimos captar e, principalmente, praticar o Evangelho de Jesus. Aprender, instruir aos demais e praticar esse Evangelho. Que tenhamos todos um final de semana abençoado e que o nosso amigo esteja conosco em todos os momentos. Que assim seja. Que assim seja. Última pergunta que eu esqueci para o Milani. De Ouro Fino a Itajubá, quanto tempo? A estrada agora foi privatizada, então eu espero que em breve dê 1h30, mais ou menos. Hoje dá um pouco mais, hoje dá umas 2 horas. Nossa, tudo isso? Porque a primeira estrada que vai até Pouso Alegre é um horror. Muita curva. Muita curva e muito precária. Agora está privatizada, estão melhorando. Em breve agora, vai estar. Então, se eu tiver que ir para Ouro Fino, indo aqui pelo Santo Antônio do Pinhal, até o trevo de Pouso Alegre, quando chegar ali eu tenho que pegar o caminho para Itajubá e de Itajubá para Ouro Fino? Não. De Pouso Alegre vem para... Na verdade, você pode vir por Jacutinga, provavelmente. De Espírito Santo de Pinhal para Jacutinga e depois, se eu não me engano, é isso. Não, ao contrário. Você vai passar por Itajubá primeiro para vir para cá, é verdade. Não, você passa perto de Santa Rita, mas não Itajubá, porque ele vai sair, né? Ele vai sair em Cachoeiro de Minas. Entendi. Né? Pega ali para Paraisópolis. Não precisa vir para Itajubá, senão fica mais longe. É verdade. Né? Você vai pegar para Pouso Alegre. Você entra em Pouso Alegre, passa por Pouso Alegre para chegar em Ouro Fino. Então quer dizer que Ouro Fino está mais para Poços de Caldas do que para Itajubá. Está mais para São Paulo, na verdade. Nós estamos a 30 quilômetros de São Paulo. Para o biquinho aqui de São Paulo. São pertinho de Monte Sião e Águas de Lindóia. Entendi. Bem pertinho. Beleza, então. Olha, queridos, eu vou colocar um outro vídeo do Cair Bar. Vocês fiquem à vontade, caso precisem sair. Bom descanso para vocês. Um beijo no coração de vocês e na família toda. Muito obrigado, igualmente. Convido a todos vocês para a continuidade da nossa programação, amanhã, sábado e domingo. Programa Espiritismo e Vida, simples, objetivo e constante. Um abraço a todos, um bom final de feriado, cuidado na estrada, saúde e paz para todos. Um abraço, até mais. Quando o céu se abriu e o mar trocou de cor, naquele setembro em que o rio há muito foi, o vento que espalhou as ondas pelo arpoador, o mesmo que embalou na luz o que chegou, o vento que espalhou as ondas pelo arpoador, o mesmo que embalou na luz o que chegou. Tanto que provar, vencer enquanto ainda botão, pronto a superar o horizonte vem à mão. Da vila que abraçou, o amor não vê fronteiras, cidade transformou inquieto coração. Da vila que abraçou, o amor não vê fronteiras,
cidade transformou inquieto coração. Tempo pra mudar, um princípio a converter, se dedicar, crescer. Lágrima secou e sorrisos fez brilhar, alquimista do amor, pois só Cairbá. Muito que contar de quem jamais quis distinção, o que partilhar como herança nova geração. Apóstolo do bem, que o céu carimbou a certidão, mestre na vida e além, patrimônio de Matão. Apóstolo do bem, que o céu carimbou a certidão, mestre na vida e além, patrimônio